Eu tava no ar, tudo bem com vocês? Então, como é que foi a resolução ontem da situação problema? Nenhuma dúvida? Então, crianças, eu tô ficando um pouco preocupada com vocês porque eu tô dando aula e tô postando a resolução dos exercícios pra gente fechar o módulo 8 e tenho percebido que ninguém tira dúvida, ninguém pergunta nada, assim, tá muito fácil o exercício ou vocês realmente não estão se importando? Tô preocupada. Hoje eu vou querer saber, depois que eu acabar de corrigir, se vocês entenderam, se vocês têm dúvida, porque assim, postar a foto do exercício não tem problema nenhum para quem de repente não conseguiu acompanhar. Mas essa matéria nem é tão fácil assim para vocês não estarem perguntando nada, né? Provavelmente nossas aulas entre hoje e amanhã ainda vão ser aqui no YouTube e eu quero ver se eu consigo fazer uma aula teste com vocês na quinta-feira, né? Que são aulas únicas, então fica um pouco mais fácil e provavelmente vai ser de produção de texto. E assim, eu não tô gostando do que eu tô vendo. Vocês não interagem comigo, não me perguntam nada, não falam ok, não falam bom dia. Não sei o que tá acontecendo. Ou a aula tá muito fácil, ou realmente vocês não estão fazendo. Como as minhas aulas são sempre as primeiras, as das 7 da manhã, o que eu tenho percebido é que tem gente que não tá acordando na hora, tá fazendo depois. Tudo bem, mas assim, tá ficando com dúvida? Tá conseguindo fazer? Eu preciso de uma resposta de vocês. Depois que eu acabar de gravar isso que a gente vai gravar agora na primeira aula, eu quero uma resposta para isso. Ó, não tô ficando com dúvida, tá tudo bem. Olha, professora, eu tô com dúvida. Dá para postar foto do exercício? Porque o que eu tô achando é que realmente tem gente que não tá se importando. Fora que eu tô vendo que tem gente que não tá assistindo as aulas, né? Eu vejo a presença lá no final do dia, mas eu vejo gente que não tá assistindo a aula. Então, bora lá. Hoje nós vamos corrigir o exercício da página 19 do livro de português que vocês fizeram semana passada. E eu não postei a resposta, não falei nada com vocês, tá? Então, bora lá? Exercício número 1, nosso módulo de regência verbal, né? Nós aprendemos os pontos, voltamos aos pontos, empregos de sinais de pontuação, a regência verbal, dos verbos e assim por diante. Então, vamos corrigir. Número 1. Nas frases a seguir, identifique os verbos e classifique-os quanto à sua regência. Aquelas senhoras fabricam enfeites de cabelo muito originais. Então, vamos primeiro achar o verbo. Qual é o verbo? Fabricam. Quem fabrica, fabrica alguma coisa. Então, que tipo de pergunta eu faço? Fabricam o quê? Enfeites de cabelo muito originais. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que identificar o verbo e classificar. Então, qual é o verbo? Sublinhou. Fabricam. Que tipo de verbo é? Qual foi a pergunta que eu fiz? Fabricam o quê? Verbo transitivo direto. Então, tem que escrever na linha de baixo. Fabricam, verbo transitivo direto. Os moradores ainda não levaram lixo para a lixeira. Olha bem, qual é o verbo? Levaram, sublinhou, escreve na linha de baixo. Os moradores ainda não levaram o quê? O lixo para a lixeira. Então, que verbo que é? Verbo transitivo direto. Letra C. Acreditamos em sua profecia. Olha bem, qual é o verbo? Acreditamos. E já tem logo depois dele uma preposição, o em. Opa, se já tem uma preposição, provavelmente vai ser o quê? Acreditamos em quem? Em que? Em sua profecia? Então, acreditamos o verbo transitivo indireto. Minha mãe gosta muito de salada verde. Qual é o verbo? Gosta. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Tem a preposição. Então, verbo transitivo indireto. Gosta de salada verde, que seria o objeto indireto. Minha irmã voltou para casa ontem. Minha irmã voltou para casa ontem. Se eu falasse assim, minha irmã voltou. Precisava de algum complemento? Não. Então, eu não vou fazer nem a pergunta o quê, nem de quê, nem em quê, nem para quem. Esse verbo é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Então, voltou, verbo intransitivo.
Encontrei o vestido da minha prima no baú de coisas antigas. Encontrei é o verbo. Encontrei o quê? O que encontrou? O vestido da minha prima no baú de coisas antigas. Verbo transitivo direto. O que vocês fazem no exercício para não se perder? Ao invés de escrever verbo transitivo direto, VTD. Depois escreve, só para não se perder. Verbo transitivo direto. Depois, Antônio pagou a dívida ao feirante. Qual é o verbo? Pagou. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Também poderia ter falado, Antônio pagou a dívida. Nesse caso, não. Pagou o quê? A dívida. A quem? Ao feirante. Então, verbo transitivo direto e indireto, ok? VTDI. Que pena, minhas plantas morreram de sede. Minhas plantas morreram. Verbo completo, não precisa de complemento. Então, o que vai ser? Verbo intransitivo. O verbo é morrer, o verbo intransitivo. Número 2. Indique a função sintática dos termos destacados. Em seguida, indique a regência dos verbos. Os noivos receberão os convidados no salão de festa. Então, ó, primeiro, qual é a função sintática dos termos destacados? No salão de festas, lá do sexto e sétimo ano, adjunto adverbial de lugar. Não precisa colocar que é de lugar, só adjunto adverbial. E a regência dos verbos. Receberão. Quem recebe, recebe alguém ou alguma coisa. Nesse caso, receberão o quê? Os convidados. Então, verbo transitivo direto, VTD. Letra B, os governantes estudaram a proposta dos manifestantes. Primeiro que está em negrito. Estudaram o quê? A proposta dos manifestantes. Estudaram o quê? A proposta dos manifestantes. Então, o que é isso aqui? Objeto direto. E se é objeto direto, o verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Joia? Letra C. Entregaram as encomendas ao porteiro esta manhã. Olha lá, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, o que está em negrito é o quê? Ao porteiro, tem uma preposição antes. Então, é o quê? É uma contração, no caso aqui, A mais O, né? Ao porteiro, objeto indireto. E o verbo é o quê? Entregaram as encomendas ao porteiro. Verbo transitivo direto e indireto, ok? Letra D. Pedro chegou de viagem às 14 horas. 14 horas é o quê? A gente já viu. Adjunto adverbial. Pedro chegou de viagem às 14 horas. Pedro chegou, não preciso de complemento nenhum. Verbo intransitivo, VI. E os meninos andaram rapidamente até o esconderijo. Rapidamente, adjunto adverbial de modo. Então, só adjunto adverbial. Que tipo de verbo que é? Os meninos andaram. Eu não preciso de complemento. Verbo intransitivo. Letra F e última da questão número 2. Suas ações acarretaram a perda da harmonia no grupo. Suas ações acarretaram o quê? A perda da harmonia. Então, é objeto direto no grupo, né? Que tipo de regência? Verbo transitivo direto. Objeto direto, verbo transitivo direto. Joia. Número 3. Sublinhe a opção entre parênteses que indica a regência correta do verbo em destaque. Essa aqui, eu vou dar a resposta para vocês. Paguei as dívidas à minha mãe. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Não suportei ver a humilhação pela qual ela passou. Não suportei o quê? Ver a humilhação pela qual ela passou. Verbo transitivo direto. VTD. Prefiro natação a basquete. Prefiro o quê? Natação a basquete. Tem duas respostas para o meu verbo. Verbo transitivo direto e indireto. Enquanto algumas pessoas não saem do mundinho da lua, eu concretizo meus sonhos.
Eu concretizo o que? Meus sonhos, verbo transitivo direto, VTD. Agradeceremos aos convidados todos os presentes. Agradeceremos a quem, o que? Aos convidados, os presentes. Verbo transitivo direto e indireto. Sônia, você não gosta de mim, mas sua filha sim. Então, seria o que? Você não gosta de mim. Intransitivo, não tem complemento, ok? Em relação ao exercício interior, indique os termos que completam os verbos destacados. Em seguida, indique a função sintática que exercem. Foi o que a gente acabou de falar, tá? Lá no primeiro, paguei. Quem paga, paga o quê? As dívidas. Depois, objeto direto, minha mãe. Objeto indireto. Isso aqui eu vou botar a foto para vocês verem, tá? Porque é tudo que a gente acabou de fazer no exercício 3. É só copiar aqui embaixo. A nossa aula agora, a nossa segunda aula agora, eu quero corrigir com vocês a página 22 e 23 do Aplicando Conhecimento. Então, nesse final de aula agora, eu quero que vocês leiam o texto O Noviço. Leiam para começar a fazer os exercícios, porque tem gente que provavelmente não deve ter feito tudo em casa, uns nem fizeram quase nada, eu sei porque não deu tempo ontem. Começaram a fazer esses exercícios para corrigir comigo no nosso segundo tempo, certo? Ler o texto da página 20 e 21 agora, a gente já se vê.